Ok? Então, muito bem. Então vamos lá, irmãos, para o nosso treinamento de hoje. Pode passar o primeiro slide, que é o título do nosso treinamento de hoje, que é o seguinte: rompendo o natural, alcançando o sobrenatural. Vou repetir: rompendo o natural e alcançando o sobrenatural. Veja bem, irmãos, nós, seres humanos, nós convertidos, salvos, você que entregou a tua vida para Jesus, teve a tua vida remida pelo sangue do Cordeiro, você não deixou de habitar a terra. Você permanece no mundo natural, você mora no mundo natural, você trabalha no mundo natural, você come no mundo natural, você vive no mundo natural. Porém, você tem acesso ao mundo espiritual. Você, pela fé, você sabe que o mundo espiritual existe. E muito do que acontece no mundo natural é uma influência do mundo espiritual. O mundo espiritual está regendo o mundo natural. E nós cristãos que temos a nossa vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós temos esse entendimento. Vivemos no mundo natural, mas temos acesso ao mundo espiritual. Por isso que muito da nossa vida, ela acaba saindo fora da curva, né? As pessoas às vezes não entendem o que acontece conosco, o que muda tanto a nossa vida depois que nós convertemos. É porque nós já não estamos mais debaixo do efeito espiritual das trevas. Nós agora estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus, porque nós temos acesso ao mundo espiritual. Agora eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Pode passar o próximo. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: preste bem atenção, para você, além de entender esse texto e a mensagem de hoje, esse treinamento de hoje, você também consiga absorver isso na tua vida, para que isso se torne também uma realidade. Então Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim, ó: por isso vos digo que tudo, olha só, a Bíblia já começa dizendo que é tudo, não é só uma parte, não é a metade, não é só 20%, a Bíblia diz que é tudo. E tem certas coisas na Bíblia, boa parte da Bíblia, ela tem que ser interpretada no sentido literal e não no sentido figurado. É lógico que tem algumas passagens da Bíblia, tem algumas coisas que até o próprio Senhor Jesus contou, e ele mesmo disse: vou contar uma parábola. Então o que quer dizer? Tem sonhos, tem visão, tem profecia na Bíblia, que ela é no sentido figurado, ela não é literal, ela é figurada, amém? Mas boa parte da Bíblia, ela é no sentido literal, quer dizer, é exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz assim, ó, que Jesus ele curou um cego, não é no sentido figurado, que Jesus tenha curado alguém que tivesse uma cegueira diferente, não, é no sentido literal mesmo. A pessoa era cega, era uma deficiência física que ela tinha. Então a Bíblia, quando trata de algo no sentido literal, é exatamente daquele jeito, não tem uma outra explicação. E esse texto, ele é um desses textos, que ele está falando de uma forma literal, não está falando no sentido figurado, não é uma alegoria. Então a Bíblia está dizendo assim: por isso vos digo que tudo, então é tudo mesmo, não é só uma parte, é tudo. Tudo quanto em oração pedirdes. Quando a Bíblia usa esse termo para dizer que tudo aquilo que eu pedir em oração, não é aquele pedido assim, de qualquer momento, ou porque a pessoa está vivendo um aperto, e aí ela lembra que Deus existe, e ela resolve pedir algo para Deus. Não, está dizendo que quando a pessoa pede algo em oração, e quando a Bíblia usa esse termo para falar em oração, não está falando do momento em que a pessoa criou uma frase ou fez um pedido para Deus, não, está falando de alguém que tem um relacionamento com Deus. Esse termo usado aqui, quando pedirdes, tudo que você pedir em oração, quer dizer alguém que tem uma vida de relacionamento com Deus. Por quê, irmãos? Veja bem, para Deus falar contigo, Deus pode falar contigo através de uma profecia, de um sonho, de uma revelação, de um anjo, através da Bíblia, através de uma pregação, através de um hino, através de um outro irmão e até mesmo através da natureza. A forma de Deus falar conosco, os meios de comunicação de Deus para com nós são diversos, mas o meio de comunicação do homem para com Deus existe apenas um, e é a oração. Então quem tem uma vida de relacionamento com Deus, quem tem a prática de oração, é que se encaixa nesse texto. Olha o que esse texto diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede
A Bíblia está dizendo assim: creia, movimente a tua fé, acredite que recebestes. Isso está no presente, não está no futuro. Não está dizendo que você ainda vai receber, está te garantindo que você já recebeu. Trocando em miúdos, quando você ora, você que tem uma vida de relacionamento com Deus, você que está gastando tempo todo dia para falar com Deus, está apresentando a Deus a tua vida, os teus problemas, pedindo algo, clamando, rogando, apresentando, seja o projeto de vida, seja o que for, você está fazendo isso frequentemente em oração, saiba que no mundo espiritual já existe, ele já aconteceu. Então creia que você já recebeu, e assim será convosco. Pastor, mas se eu pedir, se eu clamei, se eu já orei a Deus, e a Bíblia está me garantindo que a partir do momento que eu pedi, Deus já me deu? Se você fez isso com fé, você fez dentro de um contexto de oração, já é teu. Tudo bem, pastor, eu creio, então eu já pedi e já é meu. Eu pedi uma cura, mas não estou curado ainda. Eu pedi uma porta aberta, mas a porta não se abriu. Eu pedi a conversão de um familiar, mas ele não se converteu. Eu pedi uma transformação na minha casa, mas ela não aconteceu. Se o Senhor está dizendo que já aconteceu, aonde que ela está? Eu vou mostrar para você aonde que ela está. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3, assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte. Olha de novo o termo todo. Aqui é lógico no feminino, porque é uma outra expressão, mas significa o quê? Com toda a sorte, quer dizer, com todas as bênçãos que você está pedindo, com toda a sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Significa que quando você pede algo dentro do contexto de oração, crendo, lá no mundo espiritual, já aconteceu, já é teu. Mas então por que ele não chegou aqui? Deus já fez a parte dele. Você orou com fé, Deus já concedeu. Agora, chegar até você é necessário o quê? Lembra que nós estamos no mundo natural e que nós temos acesso ao mundo espiritual? Eu preciso fazer o quê? Romper a barreira que separa o natural do sobrenatural. Esse é o papel que cabe a mim. Eu preciso chegar até lá e romper essa barreira. Quer ver um exemplo disso? Quando você chegar em casa hoje, se você tiver tempo, abra o livro de Daniel e procure lá, que eu não lembro certo qual o capítulo, mas você vai encontrar. Existe um capítulo lá em Daniel que diz que Daniel, ele orou e pediu uma bênção para Deus. 21 dias depois o anjo chegou com a bênção. É onde a gente se baseia naquela história da oração e jejum de Daniel, de 21 dias. Ele ficou 21 dias orando, se humilhando, buscando e clamando a Deus por uma bênção. Quando o anjo chegou, o que o anjo disse para Daniel? Ó, Daniel, nós ficamos só observando. Como você percebeu, 21 dias nós resolvemos trazer a bênção. Não. O anjo chegou e disse assim: desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a se humilhar, a compreender os planos de Deus, por causa das tuas palavras, nem foi uma ordem dada por Deus. Ele disse: por causa das tuas palavras, eu desci do céu, mas eu fui detido pelo príncipe da Pérsia, até que eu clamei, e Deus enviou, se não me falha a memória, não quero enganar ninguém, se eu não me engano, ele diz assim: eu clamei e Deus mandou Gabriel me socorrer. É um querubim. Ele veio para ajudar aquele anjo a vencer aquela resistência. Mas por que isso aconteceu? Porque Daniel, ele perseverou em buscar a Deus 21 dias. Ele rompeu o sobrenatural e invadiu o espiritual para que a bênção chegasse na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, veja bem. Como alcançar estas bênçãos na minha vida? Se as bênçãos que eu estou pedindo estão lá no mundo espiritual, retidas, estão acumuladas, elas estão represadas ali, irmãos, está vendo? Se as minhas bênçãos que eu tenho pedido a Deus, Deus já realizou, já mandou a bênção, e ela está retida no mundo espiritual, como eu faço para alcançar essas bênçãos? Olha só o que a Bíblia diz: como romper o natural e alcançar o sobrenatural. Para mim alcançar as bênçãos que estão represadas no mundo espiritual, eu preciso romper o natural e alcançar
o espiritual. Amém? O sobrenatural. Romper o natural e alcançar o sobrenatural. Amém? Vamos ver como isso é possível na nossa vida. Qual é os passos que eu preciso dar para que isso aconteça? Amém? Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, você está vendo? Seguindo a verdade, significa continuidade, significa esforço da nossa parte, dedicação da nossa parte. Tudo na nossa vida requer o quê? Empenho, dedicação, amor, envolvimento. Não é uma coisa aleatória, irmãos, não é. Romper o natural e atingir o sobrenatural é para pessoas que se dedicam. Então o texto diz, seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Cresçamos em tudo. Eu preciso crescer, mas crescer em tudo. Eu não posso crescer só uma parte. Eu não posso crescer. Você já imaginou se você crescesse só uma perna e a outra ficasse pequena? O que você se tornaria? Uma anomalia. Se tornaria uma aberração. Então nós não podemos, nós temos que crescer em tudo. Em tudo na nossa vida nós temos que ter crescimento. Amém? Então cresçamos em tudo no que? Naquele que é a cabeça. Nós falamos no domingo a respeito disso. Que Cristo é a cabeça da igreja. Que igreja é o corpo. Então a Bíblia está me dizendo que o meu crescimento, seguindo a verdade em amor, eu vou crescer em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Agora presta atenção. No qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Por isso que o crescimento ele tem que ser em unidade. Se eu estou vendo a minha igreja crescer, se eu não crescer com a minha igreja, o que vai acontecer? Eu vou ficar desajustado. Você imagine só essa parte da bacia onde encaixa o fêmur. Já imaginou uma criança crescendo, essa parte da bacia crescendo, mas o osso do fêmur não crescendo? O que vai acontecer? Você acha que essa criança vai andar? Não vai andar. Ela vai mancar, ela vai arrastar a perna, porque ela vai ficar desajustada. Significa, irmãos, para os nossos princípios espirituais, que se a minha igreja cresce, eu tenho que crescer junto. Porque se eu não crescer junto, eu fico desajustado. Eu fico deslocado dentro da igreja. Então é por isso que eu tenho que andar na unidade, na mesma visão da minha igreja. Não importa, pode ser que tenha um monte de coisa acontecendo na minha volta e até me dá algum interesse daquilo, eu até posso achar que em algum momento aquilo é importante para mim, mas o meu foco tem que estar aqui, ó, no corpo ao qual eu estou inserido. Esse corpo está caminhando, crescendo, progredindo, indo adiante. Eu tenho que crescer junto, porque se eu não crescer junto, eu vou ficar desajustado. Agora olha só, quando eu entendo isso, e eu fico ajustado e ligado ao auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, significa, irmãos, que o meu crescimento não pode ser, eu não posso me preocupar com o meu crescimento apenas. Eu tenho que entender que sempre tem alguém do meu lado. Assim como no fêmur, abaixo do fêmur tem mais junta, tem mais ligadura e tem mais membros abaixo de mim, eles estão ligados a mim. Então o meu crescimento também eu tenho que trazer eles comigo. Por isso que na célula é muito bom, porque a célula ajuda exatamente isso. Você gruda o irmão por cá, o outro daqui, e vocês dois crescem juntos, edificando, ajudando, falando, motivando, incentivando, convidando, para que ele cresça junto com você. Porque se esse crescimento acontecer dessa maneira, se eu entender que eu tenho que produzir o crescimento, se eu entender que eu não estou aqui apenas como um brinco, como eu preguei no domingo aqui, um brinco para enfeitar o corpo, eu sou membro, eu tenho que participar, eu tenho que ser ativo. Se eu prezar pelo crescimento do corpo, quem é o beneficiado? Olha o que a Bíblia diz. Vou repetir de novo. Do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte, segundo a justa operação de cada parte faz a sua parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Significa que quando eu me preocupo com os outros membros do corpo e eu ajudo esses membros do corpo a crescer também, quem que está se edificando? Sou eu que vou estar me edificando. Por isso, o que você puder produzir em prol do outro na célula, na igreja,
quem vai crescer e ser edificado é você, irmão. Está vendo? Você está vendo a revelação de como faz para crescer? Lembrando que nosso objetivo qual é, irmão? É romper o natural e atingir o sobrenatural. Por quê? Porque eu sei que lá tem um monte de bênção minha. Está lá minhas bênçãos. Se eu quero romper e atingir essas bênçãos, eu tenho que seguir essas coordenadas. Vamos falar então de crescimento. Olha só, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. O crescimento espiritual. Muita gente não entende o que é crescimento espiritual. A gente fala, irmão, você tem que crescer espiritualmente. Ah não, pastor, eu vou crescer espiritualmente, eu quero ter dons espirituais, eu quero falar em línguas estranhas. O que é crescimento espiritual? O crescimento espiritual se dá pelo crescimento de duas áreas da minha vida. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Se eu crescer de forma desequilibrada, não vai acontecer um crescimento espiritual de verdade. Vamos pegar o próprio corpo como exemplo. Você imagine uma criança que cresce fisicamente, mas não cresce intelectualmente. Ela vai ter 7 anos de idade, ela vai ter tamanho de uma criança que pode frequentar o colégio, mas a mente dela não desenvolveu, ela não vai poder frequentar um colégio, porque o crescimento dela não foi um crescimento equilibrado. Ela não cresceu nas duas áreas mais importantes da sua vida. Então a Bíblia diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. O crescimento espiritual se dá pelo crescimento da graça e do conhecimento. O que é graça? Graça é favor não merecido. Quando eu busco mais de Deus para a minha vida, quando eu me encho da presença de Deus, eu estou crescendo na graça. Mas eu tenho que crescer também no conhecimento. Porque o ser humano tem duas partes da sua vida que são fundamentais. São 3 na verdade, mas uma é totalmente terrena, que é a parte do corpo. O corpo é totalmente natural, tanto é que ele vai ficar aqui. Para a questão sobrenatural ele não é importante, ele vai ficar aqui, quando você morrer ele vai ficar aqui. Mas existem outras duas partes importantes na nossa vida, que é a parte espiritual e a parte emocional. O emocional, que é a nossa alma, diz respeito ao nosso intelecto. O nosso intelecto ele é alimentado pelo quê? Pelas informações que nós recebemos. A fé, inclusive, está ligada exatamente à tua alma, que é o teu intelecto. Quer dizer, você precisa aprender mais, crescer mais, cada vez mais, no teu intelecto, no conhecimento de Deus. Então, o crescimento espiritual se dá crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3. Estou falando muito rápido, gente? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Tá bom? É porque eu estou apressando, porque o tempo diminuiu e o treinamento é um pouco mais longo, né? Então estou apressando. Por isso que estou falando mais rápido. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o 3, assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podieis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo o homem? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto, irmãos, é uma queixa que ele está fazendo. Ele está se queixando, ele está reclamando, ele está falando com os coríntios, e está dizendo para eles assim, ó: eu queria falar a pessoas espirituais, mas eu não pude falar espirituais, porque vocês são carnais. E se vocês são carnais, eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu tenho que continuar dando leite para vocês. Irmãos, olha bem o que eu vou dizer para você. Novamente fazendo a comparação do corpo físico, do corpo humano. Uma criança quando nasce, o ser humano ele vive em média quanto tempo? 70 anos de vida, é a média do ser humano. Desses 70 anos de vida, uma criança que vai tomar apenas leite, seja materno, seja de mamadeira, no máximo 6 meses. A partir do 6º mês, até antes talvez, mas vamos pegar como base 6 meses, a partir do 6º mês em diante, a mãe já começa a dar a mamadeira e uma papinha, a mamadeira e um feijãozinho amassado, a mamadeira e uma maçã raspada, uma banana amassada. Por quê?
A mãe está fazendo a transição, porque quando a criança chegar a 1 ano de vida, ela pode até tomar leite, mas ela tem que sentar na mesa e comer um prato de comida. Porque senão ela vai chegar aos 7 anos de idade e ela não vai sobreviver se ela só tomar leite. Criança nenhuma sobrevive só tomando leite. Ela tem que comer alimento sólido. Então você faz uma ideia, em um ser humano que vive 70 anos de idade, em média, só 6 meses ele toma leite. O resto da sua vida é alimento sólido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês são crianças, são carnais. Como é que se identifica alguém que é uma criança espiritual? Quando ela se comporta de forma carnal. Quando ela não entende que vive no mundo natural, mas tem acesso espiritual. Quando ela insiste em se comportar apenas como alguém carnal. Irmão, quem é lavado no sangue de Cristo sabe que o mundo natural é regido pelo mundo espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. A gente, para crescer, irmão, tem que parar de tomar leite, tem que deixar de ser criança. Deixar de ser criança é deixar de ter uma ótica carnal e começar a ter uma ótica espiritual. O apóstolo Paulo disse: não consigo falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês são carnais. Vamos falar mais um pouquinho a respeito de criança espiritual? Olha só o que a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. É criança. Aquele que não tem ainda ótica espiritual é uma criança espiritual. Não deveria ser mais. O período de ser criança espiritual, irmãos, é o comecinho da conversão. Ali é pouquinho tempo de convertido. Já tem que partir para o alimento sólido. Quer dizer, uma busca espiritual, um crescimento. Ele tem que crescer. Agora, preste atenção nesse texto. Diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Nós falamos no domingo sobre discernir o corpo. Não falamos sobre discernir o corpo no domingo? Não explicamos o que era discernir o corpo? Que é saber interpretar o corpo, saber interpretar qual é a minha posição, qual é o meu papel no corpo? Não foi isso que o texto do domingo nos ensinou? E como é que eu começo a desenvolver e a entender, sendo uma pessoa madura espiritual, um adulto espiritual, e começo a entender a minha função e a minha importância no corpo? É pela prática. É praticando. Quando eu pratico, eu desenvolvo as faculdades. Eu aprendo. É aqui que eu vou crescer. Por isso, irmão, você pode até ter um pouco de insegurança. Você não precisa ter medo. Ah, pastor, o meu medo é errar. Eu vou dar uma notícia boa com uma pitada de ruim no meio. Você ainda vai errar muito nas coisas de Deus. Vai. Você ainda vai passar vergonha por ter feito coisa errada no nome de Deus. Só não passa vergonha e não erra quem não faz. E quem não faz continua tomando mamadeira espiritual. A gente vai errar, irmão. Como é que a gente aprende? Você acha que no ministério ou na vida espiritual, lembrando que nós estamos aqui, ó, querendo romper o natural e alcançar o espiritual. Você acha que Deus, ele faz as coisas assim, ó, ele pega e dá tudo revelado? Não, a gente vai exercitando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, erra aqui, conserta lá, pede perdão e vai indo. A gente vai errar, irmãos, a gente vai errar. Na obra de Deus, principalmente, Deus, ele me dá oportunidade, mas ele não revela tudo que tem que ser feito. É na prática, eu vou fazendo e aprendendo. Sabe quanto tempo eu levei para montar esse texto aqui? Esse treinamento para vocês? Estava aqui um tempo. Estava aqui há mais ou menos uns 15 dias. Aqui uns 15 dias.
Mas sabe quanto tempo eu levei para montar o slide e montar o treinamento? 30 minutos. Eu demorei para montar. 30 minutos. Exatamente do jeito que estou ensinando para vocês. Mas lá atrás, quando eu comecei, quanto tempo você acha que levava para me montar uma pregação, um treinamento, um estudo, uma aula para a escola bíblica, quando eu fui professor de escola bíblica? Um sábado à tarde todo. Às vezes ficava 2, 3 horas. Assim, cara, aquele tempo era um pouco mais difícil porque não tinha internet, era tudo com enciclopédia, dicionário, bíblia de estudo, né? Mas montava uma caneta, montava estudo, chegava no final e dizia, não é isso que eu quero. Vamos de novo. E pega a prática. Pastor, você nunca chegou num treinamento e foi fazer um treinamento, dar uma palavra e de repente falou algo que não deveria ter falado? Muitas vezes. Até hoje, aqui no altar, às vezes, eu chego em casa e digo assim, meu Deus do céu, que besteira que eu falei comigo. Não devia ter falado. Não é bem assim. A gente vai errar. A gente vai errar. Como é que você acha que foi a minha primeira experiência expulsando um demônio? Eu tinha visto o pastor expulsar os demônios, tinha ajudado o pastor na igreja, orava, endemoniado e tal, né? E eu achava assim, o pastor recebeu, de certo, em algum momento, né? Ele orou e Deus revelou para ele, disse assim, agora é o certo, você vai receber a unção para expulsar o demônio. Eu mais ou menos pensava assim, não sabia bem como é que era. Aí me convidaram para pregar numa congregação, tinha um obreiro, tinha uma congregação na beira do mangue, a 2 metros era um mangue. Congregação era uma garagem, chão batido, tinha chovido, o pessoal deu uma sapateada, não estava lama, mas estava aquela terra úmida e fofa, né? E eu vou todo bonito pregado de gravata, né? E eu estou na pregação, preguei, era pequenininho o espaço, tinha umas 20 e poucas pessoas, ficou super lotado, uns banquinhos de madeira em cima dos tijolos. Quando chegou na hora de orar, eu só comecei a orar, já o demônio manifestou. E agora, o que eu vou fazer? Eu não sabia nem para que lado que eu ia, não sei nem direito o que eu falava. Eu tinha visto o pastor lá na igreja, sai em nome de Jesus, falei, isso é assim, vou fazer. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher para expulsar o demônio, ela grudou na minha gravata e ia me enforcando. Eu empurrava, quanto mais eu empurrava ela, mais ela puxava na gravata. Eu já sai, em nome de Jesus. Aí o rato dizia, não larga, eu vou matar ele e vou levar você junto. E foi indo para trás em direção àquele mangue, eu falei, vamos morrer tudo afogado naquele mangue. Desesperado, louco, para largar tudo, e ó, correr. E o obreiro me ajudando e nós empolgados, aquela mulher caindo naquela terra úmida e molhada, e nós por cima, tinha hora que eu estava em cima, tinha hora que eu estava embaixo. Tinha hora que eu estava embaixo, estava a mulher e o obreiro por cima, tinha hora que a mulher estava embaixo, nós por cima, ninguém entendia mais nada. De repente, clamamos, sangue de Jesus agora, sai em nome de Jesus, saiu. Estou ligado, levantou, me assustaram. Assustaram estava eu. Ela estava ali dentro, quem estava assustado era eu. Irmãos, como é que você acha que foi a primeira vez que eu fiz um ato fúnebre? Eu nunca tinha visto um pastor fazer um ato fúnebre, nunca na minha vida. Tive convertido, estava na igreja, era obreiro na igreja, mas não tinha morrido ninguém, não tinha nenhum irmão batido. As botas lá para mim assistir o funeral. E o pastor também não tinha ensinado, até então não tinha chegado a hora de ensinar, já que estava esperando morrer alguém para ensinar. E morre a tia do irmão da igreja. Ela nem era convertida, estava no hospital, ela aceitou Jesus e morreu. E o irmão disse, já que aceitou Jesus, o pastor tem que vir fazer o funeral. Foi na casa do pastor, o pastor tinha viajado, a vizinha disse, olha, o pastor aí viajou. O irmão foi atrás de outros irmãos lá, os irmãos disseram, olha, tem um obreiro que trabalha ali naquela firma ali. Bateu ele lá quando trabalhava. Irmão, morreu minha tia, tem que fazer um ato fúnebre, você vai lá fazer? Falei, vou. Eu nem Bíblia no serviço não tinha. Eu falei, tem uma Bíblia lá? Ele falou, tem. Não, então tá bom, vamos lá. Deixa eu ir no banheiro me lavar que nós já vamos lá. Entrei para dentro, peguei o telefone, liguei lá para casa. Falei, pelo amor de Deus, pega a enciclopédia bíblica aí, vê se acha um texto que é mais ou menos escrito assim. Não lembrava nem que estava escrito direito. Mas era o texto que eu achei que servia para pregar lá no ato fúnebre. A pastora foi lá, pegou a enciclopédia bíblica, a irmã dela veio ajudar e procurar, achei, uns 10 minutos, achou. Está lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Gravei na cabeça, tá bom, deixa comigo. Me lavei, me ajeitei, arrumando no cabelo, vamos lá, irmão. Cheguei lá, o irmão socou uma Bíblia na minha mão, aquele povoalhão naquela casa, funeral da casa, aquele monte de gente, o irmão chegou e disse, irmão, pessoal, dá licença aí, afasta aí que o pastor chegou. Eu falei, opa.
Ah, já fiquei grandão, né? Vou chamar de pastor. Fiquei parceiro. É comigo mesmo. Ele meteu a Bíblia na minha mão, entrou lá e disse: pessoal, todo mundo faz silêncio aí, o pastor vai trazer uma palavra de Deus. Eu peguei a Bíblia e abri no texto que ela tinha falado para mim, não tinha nada a ver com aquilo. Péssima apresentada, irmão. Eu li aquele texto procurando um jeito de encaixar alguma coisa ali, dei uma volta para tudo quanto é lado, mas ministrei a palavra, citei o exemplo, disse, Jesus disse para o ladrão que estava do lado da cruz dele, quando ele disse: Senhor, lembra de mim, ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu digo que essa mulher aceitou Jesus e ela já está no paraíso. E a família ficaram tudo faceiro. Quando eu saí de lá, obrigado, pastor, que palavra forte, poderosa. Como é que é, irmãos? Pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Não tenha medo, irmão. Se você errar, alguém vai te corrigir e você vai acertar na próxima. Não tenha medo de fazer. Eu tenho uma filosofia para mim. Tudo relacionado com a obra de Deus que chega na minha mão, foi Deus que mandou. Eu não preciso ter medo. Eu vou aprender a fazer. Deus não vai dar o manual tudo explicadinho. Ele vai colocar na minha mão. A primeira aula de escola bíblica que eu dei, irmãos, eu tinha recém voltado, irmãos, eu estava desviado, eu me converti, não aprendi nada. Me converti, eu sei que tinha um tempo na igreja, não ia a Bíblia, não orava nada, estava na igreja e desviei. Fiquei quase um ano desviado, voltei, e em pouquinho tempo, coisa assim, ó, irmãos, não deu 2 meses. Não deu 2 meses que eu tinha voltado para Jesus. Estava indo com cheiro de cigarro, tinha largado o cigarro e já tinha cheiro ainda. Me deram a missão de ser professor de escola bíblica. Como é que você acha que foi o meu primeiro estudo? Foi um desespero. O primeiro dia de aula, eu fui lá, o pastor me chamou para assumir. Eu achei que ele ia deixar um mês, mais ou menos, me treinando, né? Falei: vai me dar a orientação toda? Ele falou: domingo que vem você vai assumir lá, eu vou explicar direitinho. Eu falei: tá, beleza, ele vai me ensinar tudo. Chegou no domingo, começou a escola bíblica, ele me chamou lá: irmão Joadir, vem aqui. Eu falei: escola bíblica, domingo de manhã, engravatado e tudo, né? Parceiro. O pastor pegou um livro desse tamanho assim, enorme. Chegou na minha mão e falou: a partir de hoje é contigo. Deus te abençoe, boa sorte. E meus costas foram embora. Eu peguei o livro e falei assim: pois é, irmãos, oh, glória a Deus, aleluia. Deus sabe todas as coisas. Vai dar certo. Eu vou fazer meu máximo, eu vou me esforçar. Fiquei uns 15 minutos enrolando todo mundo. Eu só digo falar. No domingo anterior, eu estava sentado do lado do meu sogro, lá no banco da escola bíblica. E o professor dando um estudo assim. Era um professor que tinha um entendimento teológico maravilhoso. Era um irmão. E ele dando um estudo assim, eloquente, cheio de versículos bíblicos. E ele pegou e deu esse versículo, todos vocês. E dou 10 minutos para vocês lerem e meditar. E depois cada um vai explicar o que entendeu. Tinha acho que umas 8 pessoas na nossa sala da escola bíblica. Os outros 7, todos falaram. O meu sogro, que tem pouquinho estudo, foi o que falou mais bonito. E eu que sempre me achei muito inteligente, né? Quando chegou a minha vez, eu, e gaguejei, e tentei, e não soube falar nada. O professor percebeu e disse assim: não, irmão, depois o teu irmão fala, pastor. No domingo anterior, no domingo seguinte, estou eu na frente da turma com o livro na mão, sem saber o que falar, gente. Depois de uns 15 minutos eu falei: irmãos, essa semana eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou preparar alguma coisa, e domingo que vem eu vou dar uma aula para vocês. Amém, irmãos? Eu só disse assim: amém. Mas antigamente sem crédito nenhum. Falei: agora, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, mas lá no íntimo do coração, eu acho que alguma coisa dizia para mim assim: ó, Deus te chamou, vai te capacitar, mas você tem que se esforçar. Eu corri atrás. Fui no obreiro mais experiente da igreja. Falei: irmão, pelo amor de Deus, me socorre, eu não sei o que fazer. Ele disse assim: primeira coisa que você vai fazer, você tem uma Bíblia? Eu falei: tem. Mostrei a Bíblia. Eu falei: essa não serve. Essa é a Bíblia de crente de banco.
Você tem que ter uma Bíblia de estudo. Ah, de estudo? Você indica alguma? Ele disse, indico, uma Thompson. Tá bom. Fui eu lá para a livraria. Cara, na época que é uma barbaridade, acho que parcerei não sei quantas vezes. Comprei a Bíblia de estudo. Comprou a Bíblia de estudo? Comprei. Então tá, Bíblia de estudo, uma enciclopédia, comprei a enciclopédia. Não tinha dicionário, comprei a enciclopédia. Tá bom já para começar? Tá, um caderno. Tá, comprei o caderno. E agora, irmão? Agora sábado de tarde você vai lá em casa. Mas, irmão, o estudo é domingo, não tem problema, vai lá em casa. Ok, foi na casa dele. Chegamos lá e disse assim, qual é o assunto que você acha mais fácil na Bíblia? Eu falei, não sei. Para mim não tem nenhum que eu faço. Ele falou, não. O assunto mais fácil da Bíblia é o amor. Vamos fazer um estudo sobre amor? Vamos. Então abre a enciclopédia aí na palavra amor. Abriu. Quantos versículos tem ali? Tem um monte. Então escolhe alguns que você acha mais bonito. Escolhe. É esse. Transcreve para o caderno. Um após o outro. Transcreve. Beleza. Então vamos ler. Esse serve para começar. Esse aqui vamos deixar para terminar. É a conclusão. Esse vai no meio. Encaixa daqui, encaixa daqui. Opa, fechou. Esse tem o estudo. Agora vamos fazer os comentários no meio. Fizemos os comentários. Tá bom assim? Tenta dar um estudo para mim. Sentou no sofá e eu peguei. Peguei o cachorro. Falei, tá bom. Vai lá. O próximo você vai fazer sozinho. Fui lá, irmãos. O primeiro estudo tem até hoje uma folhinha guardada ali em casa sobre amor. Do segundo em diante, eu fui fazendo, fui melhorando, fui crescendo. Porque pela prática as faculdades são exercitadas. Amém? É assim que eu deixo de ser um homem carnal e passo a ser um espiritual. Agora vamos lá. Passa ali. 3 áreas que eu devo crescer para romper espiritualmente. 3 áreas. Passa ali. São as 3 áreas, irmãos, que se você quer crescer na graça e no conhecimento, você vai ter que exercitar. Oração, jejum e leitura da Bíblia. Oração e jejum é para crescer na graça. E leitura da Bíblia é para crescer no conhecimento. Mas como é que você vai fazer isso? Lembrando que nós estamos querendo crescer para quê? Romper o natural e atingir o espiritual, o sobrenatural. Porque tem um monte de bênção lá em cima que eu quero que venha sobre a minha vida. Não adianta você querer sair atropelando, irmãos. Sair atropelando. Não, o pastor falou, agora eu vou começar a orar 3 horas por dia, vou jejuar 24 horas durante 40 dias que não o pastor faz. Eu vou ler a Bíblia toda no mês, eu vou fazer. Não adianta, você vai dar uma arrancada sensacional. Eu me lembro de uma vez uma experiência, algo que eu vi acontecer, ainda quando eu era criança. Quando chegou a tal das Olimpíadas Estudantis, há muitos anos atrás, acho que o nome era até outro, a nossa cidade, o colégio entrou. E começou a selecionar as pessoas. Eu não entrei em área nenhuma. Não servi para correr, futebol, para nada. Foi descartado. E eles foram pegando os melhores para formar a equipe, para ir disputar o regional. E aí tinha um rapaz, um guri que estava com nós. Pensa no guri para correr. Ninguém ganhava dele, mas corria, com uma barbaridade. Nós corríamos assim na frente do colégio, que era uma rua de barro, ficava em posição, e o professor dizia, vai! Quando dizia vai, nós só via a poeira. Tentava alcançar e não alcançava de nenhum. Então todo mundo criou uma expectativa em cima dele. Não, esse vai correr descalço naquela terra de barro. Quando foi para a Olimpíada, compraram um chute novo para ele. Nem tênis apropriado para correr, não tinha. Que chute? Foi correr numa pista de atletismo. Nem era numa rua de barro, que ele estava acostumado, de atletismo. E o professor, pelo estilo dele, o professor também não entendia muita coisa, pegou e escreveu ele para 5.000 metros. Achou que ali o prêmio era bom, ele ia ganhar. Criaram uma expectativa. Quando deu a largada naquela pista de Olimpíada que tinha, quando ele deu a arrancada, irmão, não sei quantos tinham concorrendo, ele saiu na frente e ele junto todo mundo para trás. Ah, mas a torcida, a plateia foi a loucura, né? Meu Deus do céu, ninguém vai ganhar desse rapaz. Nos primeiros 1.000 metros, irmãos, ele deixou todo mundo para trás. E nos outros 4.000 metros, todo mundo deixou ele para trás. Ele chegou em último, porque ele não havia se preparado para correr os 5.000. Ele estava preparado para correr 1.000 metros. Você não está se preparando para correr uma semana, um mês, um ano. Você está preparado, você tem que se preparar para correr toda a tua trajetória. Então como é que a gente tem que fazer? Nós temos que ir nos preparando aos poucos.
Mas ele tem que ser, o nosso crescimento espiritual, ele tem que ser constante, permanente e devagar. Que nem essa escada, um degrau de cada vez. Não tente fazer tudo de uma vez só. Por exemplo, essas 3 áreas. Você está orando? Eu acredito que você ora. Estou orando, pastor. Você ora todo dia? Sim, eu oro todo dia. Quantos minutos você ora? Eu oro 15 minutos por dia. É pouco, mas já está bom. Você já começou a orar. Daqui uns dias, você amplia um pouquinho isso. Começa a orar 20 minutos por dia. Qual o horário que você tem orado? Pastor, eu oro antes de dormir. Tá bom, mas é pouco. Daqui uns dias, coloque o relógio para despertar às 3 da manhã. Experimente orar um pouco de madrugada. Você jejua, irmão? Eu jejuo, pastor. Quantas vezes? Uma vez a cada 15 dias. Qual que é a duração do teu jejum? Eu jejuo da meia-noite ao meio-dia. É pouco, mas já é um começo. Você já está fazendo. Daqui uns dias, amplie um pouco mais. Jejue uma vez por semana. No começo até meio-dia, depois até 1, até as 2, até as 3. Experimente o teu organismo para ver até onde você é capaz de ir. Qual é o segredo, irmãos, de oração e jejum? É nunca deixar de se desafiar a si mesmo. Não caia no comodismo de acostumar a orar no mesmo horário, a mesma quantia e jejuar da mesma forma sempre. Porque daqui a pouquinho a gente não é mais desafiado e a gente para de crescer. Você está lendo a Bíblia, irmão? Eu leio, pastor. O que você lê? Quanto você lê? Eu leio uns 2 versículos e dormi. É pouco, mas você já começou a ler a Bíblia. Já é um começo. Vai mais adiante. Daqui uns dias leia 5 versículos. Daqui uns dias 10. Daqui uns dias comece a ler um capítulo por dia. A hora que você estiver bem adaptado com a leitura diária, isso se tornar um hábito diário para você, faça um desafio. Vou ler a Bíblia toda. Não faça no primeiro momento, vou ler a Bíblia toda em um ano. Não. Estabeleça que você vai ler a Bíblia toda. Leia um capítulo por dia. Algum dia você lê 2, 3, não importa. Quando você terminar, vencer essa etapa, lá na frente, não importa quanto tempo durou. Durou 2 anos, mas você leu. Agora eu vou fazer um desafio. Não vou ficar no comodismo. Agora eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Aí leia. O segredo é não se acomodar. Porque se você não se acomoda, você está crescendo na graça e no conhecimento. Orando e jejuando, você cresce na graça de Deus, na presença de Deus. E lendo a Bíblia é no conhecimento. Assim a tua fé, ela fica protegida. Lembra qual é o nosso objetivo? Romper o natural e alcançar o sobrenatural. O que impede de nós alcançarmos o sobrenatural é a incredulidade. A barreira que separa o natural do sobrenatural é a dúvida. É por isso que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. E no conhecimento para proteger a minha mente, guardar a minha fé, como nós já ministramos aqui. Aí você vai crescendo. Talvez no primeiro momento você não alcance as tuas bênçãos. Não desanime, continue, você vai chegar lá. Se aplique um pouco mais, se dedique um pouco mais, seja mais aplicado nesse processo. Que vai chegar uma hora que você vai atingir um bom nível espiritual. Você vai romper a barreira da incredulidade. Vai romper o natural. Vai alcançar o sobrenatural e as bênçãos de Deus vão descer sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Quer aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É simples, não é difícil. Nós só colocamos os efeitos especiais para ficar um pouquinho melhor. Amém? Se coloque em pé que eu vou orar para que essa mensagem fique gravada no teu coração. Se você gostou, tem a pregação de ontem, que já estará no YouTube, lá na página do Trio do Crescimento. Já mandei o link para os líderes. A de hoje foi pregada anteriormente, e a de agora, amanhã à tarde, já vai estar disponível também lá na página do Trio do Crescimento. Se você tiver tempo e gostou, quer aprender um pouco mais, ou de repente alguma parte que você perdeu, assista lá novamente, ou indique para alguém de repente, para você ter esse crescimento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, te agradecendo, te bendizendo, te glorificando, pedindo que essa palavra, essa mensagem fique marcada, registrada nos nossos corações, que o Senhor nos dê a graça e o conhecimento
para crescermos espiritualmente. Que o grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. A todos uma boa noite, vá em paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.